Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso curso a nível superior. Vamos falar agora sobre velocidade instantânea de corpos em trajetória qualquer para o vetor posição que depende somente do tempo, tudo bem? Eu vou explicar com mais detalhes por que a gente leva em consideração essa condição para o vetor posição e o que é de fato o vetor posição. À medida que a gente vai estudando o movimento de uma partícula de um corpo qualquer, a gente vai dando nome àqueles vetores que são imprescindíveis na interpretação, certo? De um movimento qualquer, como nós vamos ver agora, tudo bem? Então vamos pensar primeiramente que nós temos um corpo, uma trajetória qualquer, certo? Vou pegar essa trajetória aqui, ó, certo? Vamos pensar que o corpo está na trajetória nesse ponto aqui, tudo bem? Certo? Certamente a gente tem que traçar um certo referencial que diz respeito a essa trajetória, certo? Vou chamar aqui de Y, aqui de X. E esse corpo está desenvolvendo um movimento. Eu vou localizar ele com o vetor posição, tudo bem? Eu acho que no decorrer do curso, ou anteriormente ao curso, eu já falei sobre o vetor posição, principalmente no que diz respeito à condição de movimento dos corpos. Eu falei sobre esse vetor posição. Ele tem, essa característica de localizar o corpo que está desenvolvendo algum movimento ou que está parado. Ele vai definir de fato a condição de movimento dos corpos, certo? Então, por isso é chamado de vetor posição, tudo bem? Veja, a princípio esse vetor posição ele depende somente do tempo t, certo? Vamos pensar agora que essa partícula, certo, teve o seu movimento e ficou em uma nova posição, certo? E agora eu vou traçar um novo vetor posição, tudo bem? Traçar aqui um novo vetor posição dessa forma, certo? Veja, primeiramente nós temos que considerar o que, pessoal? Que a partícula levou um certo tempo para chegar daqui para cá, tudo bem? E esse tempo eu vou considerar o que? Um delta t, certo? Agora, qual é a diferença desse vetor posição em relação a esse outro vetor posição? Esse outro vetor posição, vou colocar ele bem aqui, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um novo vetor posição em um tempo t mais delta t. Tudo bem? Em um tempo t mais delta t, certo? Veja, o que eu posso pensar aqui entre o vetor posição em um tempo t qualquer e um vetor posição em um tempo t mais delta t, certo? Eu posso gerar um vetor, um vetor que é justamente a variação entre esses dois vetores. E esse vetor eu vou chamar o que? Eu vou chamar de, vou colocar bem aqui, tá? Vou chamar de um vetor que depende somente de um delta t, tudo bem? Ou seja, foi basicamente um vetor posição, certo? Mas que se desenvolveu em um tempo delta t, tudo bem? Como é que a gente pode relacionar esses vetores que eu acabei de criar aqui, pessoal? Certo? Eu posso relacionar da seguinte forma: esse vetor R, que depende de um tempo t qualquer, mais o vetor que depende de um tempo delta t, uma variação de tempo, é um delta t qualquer, ele vai ser igual a quem? A esse vetor R, que depende do tempo t mais delta t. Tudo bem? É dessa forma que podemos relacionar os três vetores, certo? Basta fazer a soma vetorial aqui entre o R que depende de t e o R que depende de delta t. Eu vou ter como resultante o quê? O R que depende de t mais delta t.
certo? Tudo bem? Veja, eu vou isolar esse R aqui. Eu vou precisar dele para outras interpretações. O que nós vamos ter? Vamos ter que R T mais ΔT menos R depende de um T qualquer. Eu vou guardar essa relação, certo? Então, pessoal, primeiramente, o que seria a velocidade média dessa partícula saindo desse ponto, chegando neste outro ponto? E claro, ela vai ter uma nova velocidade aqui nesse outro ponto, né? Uma vez que muda a trajetória, possivelmente pode mudar a intensidade, certo? Vejam, a velocidade média dessa partícula, certo? Ela é dada justamente pelo quê? Vou colocar aqui de forma vetorial. Ela é dada por esse vetor aqui, vetor posição R, que depende de um ΔT, sobre quê, pessoal? Sobre o tempo que levou para ela se deslocar desse ponto até esse outro ponto, certo? Só lembrando que a velocidade média, ela leva em consideração o deslocamento do corpo, certo? E não a trajetória a qual o corpo se desenvolve, a qual o corpo desenvolve seu movimento, certo? A velocidade média considera somente o seu deslocamento. Nesse caso aqui, esse vetor R, né, que se desenvolveu em um tempo ΔT, é justamente o deslocamento da trajetória, saindo desse ponto a esse outro, certo? Vou até ajeitar um pouquinho aqui, ó, não confundir aqui, né? Certo? Então saiu desse ponto, chegou nesse outro ponto, tudo bem? E a soma torna-se a mesma coisa, está localizando um, está saindo de um ponto ao outro, tudo perfeito, tudo bem? Essa é a velocidade média. Veja, vamos imaginar agora o que seria, né, esses dois vetores cada vez mais próximos um ao outro, né? Certo? Se eu aproximar aqui, o deslocamento dessa partícula desse ponto até esse outro ponto, ele seria praticamente o que, pessoal? Ele seria praticamente uma reta. Tudo bem? Então, veja, se eu aproximar esses vetores cada vez mais, esse deslocamento seria praticamente o quê? Uma reta. Vamos pensar que pegar esse R aqui, dependendo do tempo, jogar lá para cima aqui, né? Vamos pensar que ele sai desse ponto e vai para esse. Então essa trajetória aqui seria praticamente uma reta. Tudo bem? E quando a gente considera uma reta, uma trajetória, a gente considera o quê? As equações de movimento retilíneo e uniforme, certo? Nessas condições em que o próprio ΔT vai ser o quê, pessoal? Vai ser muito pequeno, né? Se a gente considerar um pedacinho da trajetória aqui, esse ΔT é muito pequeno, tudo bem? Aí que vem uma ferramenta muito importante na matemática, que é conhecida por limite, certo? Veja, o que seria agora a velocidade, a minha velocidade instantânea, né? Nesse caso, certo? Vamos pensar, a velocidade instantânea agora vai ser quando ΔT ele tende a zero, certo? É um tempo muito pequeno, a qual a gente vai estabelecer nesse ponto aqui, nessa pequena trajetória, certo? Uma velocidade instantânea do corpo. Tudo bem? Espero que tenham compreendido aí, certo? Veja, quem é o R ΔT? É toda essa expressão aqui. Então vamos colocar ela aqui, ó. Então vai ser R T mais ΔT menos o R vetor T dividido pelo quê? Dividido por ΔT. Tudo bem? Mas, considerando que a velocidade é instantânea, é na condição de que ΔT, e vai o quê? Nesse caso aqui, ΔT, né? Tende a
zero. Tudo bem? Então, se eu aplicar o limite de toda essa relação em que ΔT tende a zero, eu vou ter a velocidade instantânea desse corpo com essa trajetória aqui qualquer, certo? Claro, na condição de que o R depende só do tempo, tudo bem? Mas a discussão em que o R pode depender da posição ou de qualquer outra variável a gente vai deixar para depois, tá? Mas no que diz respeito aqui à velocidade instantânea, o vetor posição só depende do tempo, tudo bem? Veja, pessoal, o que exatamente é isso aqui? Isso aqui é um limite que corresponde à derivada, certo? A derivada do vetor posição em relação ao tempo, certo? Então, da mesma forma que nós consideramos que, vamos pensar aqui, que a derivada, né, que a derivada de uma função f de x, ela é o que? Ela é o limite, vamos pensar nessa notação, né? Quando h tende a zero, de uma função x mais h menos f de x sobre h. Da mesma forma que eu defino a derivada, certo? De uma função que depende de uma variável x, por este limite, olha só que coincidência. Da mesma forma eu tenho aqui, né, a derivada, no caso a expressão do limite, que corresponde à derivada da posição em relação ao tempo. Tudo bem? Em relação ao tempo. Então, de fato, o que nós temos é o que, pessoal? Nós temos que a velocidade instantânea ela é dada pela derivada do vetor posição em relação ao tempo t, certo? Então, para qualquer expressão desse vetor posição em relação ao tempo t, certo? A derivada desse vetor posição me dá exatamente a velocidade instantânea no caso desse corpo que está executando uma trajetória qualquer. Veja que interessante, né? Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar agora, certo? Nós vamos ver uma situação, né, em que nós podemos relacionar o ângulo, né, o ângulo da trajetória aqui e também até mesmo o vetor posição, né, fazer as devidas considerações do vetor posição e do ângulo, né, que é varrido aqui durante a sua trajetória, certo? E verificar várias relações que nós conhecemos aí dentro do ensino médio, certo? E verificar o porquê que às vezes, por exemplo, em um movimento circular uniforme, existe aceleração e essa aceleração é para dentro, né? Tem direção ao centro da trajetória, certo? Ao centro em relação à trajetória, né? No caso ela é normal a trajetória na direção, certo? E é para dentro, então por isso que existe uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, né? E fora que a gente vai definir vários outros versores, no caso versor devido ao vetor posição e um versor devido ao ângulo, né? Ao ângulo que possa ser varrido aqui no decorrer da trajetória qualquer, né, da partícula. Tudo bem? Então, no próximo vídeo, vocês vão verificar justamente essa definição desses versores que são extremamente importantes, certo? Para estabelecer, né, uma trajetória qualquer da partícula, certo? Que de fato é definida pela derivada da posição, que de fato depende do tempo t, certo? Em relação ao tempo t. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Se gostaram, deem o seu like e vamos seguir adiante.